Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor, que Ele tenha sido convosco em todo o tempo e que verdadeiramente hoje, no dia de hoje, estejam prontos para receber a palavra do Senhor mais uma vez. Espero que vocês também tenham gostado e aproveitado a palavra do dia de ontem. Tivemos aqui conosco o pastor Ricardo Brunelli e foi uma palavra muito abençoada, com foco no Vale dos Ossos Secos, muito conhecido por nós. E, em outras palavras, é uma fase que nós estamos a atravessar agora. Nesse momento nós estamos no vale, no meio dessa pandemia, e existem muitos ossos secos aqui. Mas, como Deus é misericordioso em todo o tempo, pela graça de Deus, Ele tem nos livrado e tem feito a sua glória ressurgir em nós. Amém? Vamos então iniciar com louvor e adoração ao Senhor. Se no momento tiver algum ruído ou coisa parecida, por favor avisem, porque ontem tivemos alguns problemas de conexão, mas eu creio que no dia de hoje será diferente em nome de Jesus. Mas se acontecer, por favor, podem dizer aqui mesmo que está a acontecer isso ou alguma outra coisa. Amém? Vamos então louvar o Senhor. Aleluia. E a situação vai ficando cada vez mais complicada nos últimos tempos. Olha para mim, Deus. Eu preciso do teu olhar, Senhor. No
Aleluia. Amém? Para quem iniciou agora, mais uma vez, a paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham tido um dia abençoado e que tenham gostado da nossa palavra de ontem.
E assim então trazemos uma nova palavra no dia de hoje. Continuando então com a nossa saga em relação ao livro de Apocalipse. Amém? Hoje eu tinha planeado vos trazer a mensagem sobre as 7 taças de ira. Mas, todavia, houve aqui alguma coisa que fez com que eu não trouxesse. Então, o que eu quero dizer é, Deus pegou e me voltou para um outro assunto para haver algum entendimento antes de entrarmos nas 7 taças de ira. Porque antes das 7 taças de ira ainda vieram algumas pragas. Ainda veio alguma situação desconfortável para a terra. Amém? Então, nós sabemos que já abordamos aqui que na numerologia do 7, aquilo praticamente aparece seguido. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças de ira. Mas nesse meio tempo, entre as 7 trombetas e as 7 taças de ira, ainda acontece alguma coisa. E antes mesmo de acontecer essa coisa, eu vou focar em um assunto que eu havia lhes falado por alto, que em relação às 2 testemunhas que viriam para a terra durante a situação da grande tribulação. Amém? Nós falamos aqui, abordamos aqui em relação aos 144 mil e vimos que esses 144 mil eram os escolhidos por Deus aqui na terra para então levarem o Evangelho. Amém? E que esses 144 mil, conforme são referidos lá em Apocalipse, no capítulo número 7, eram 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Então, automaticamente, isso invalida a ideia de que este número de 144 mil são o número de salvos, conforme algumas entidades assim veem, ou então os 144 mil também invalida que sejam de qualquer parte do mundo, conforme outras entidades notam também. O que nós podemos ver é que os 144 mil são especificamente judeus. São especificamente israelitas, mais precisamente. Porque nós olhamos e conseguimos ver, hoje já houve uma mistura novamente, mas antigamente eram considerados judeus após a divisão das tribos, lá quando acontece o rompimento com os filhos de Salomão. Conforme Deus havia dito, por conta do pecado de Salomão, da idolatria e de outras situações que Salomão tinha cometido, automaticamente Deus dividiu os reinos e ficou em reino do norte e reino do sul. Um com 10 tribos e outro com 2 tribos. E Judá fazia parte dessas 2. Amém? Vamos então olhar, uma vez que nós já vimos e abordamos por alto quem são os 144 mil, hoje traremos aqui uma palavra de quem são as 2 testemunhas que estarão aqui durante os primeiros 3 anos e meio de tribulação. Nós conseguimos ver que lá em Daniel capítulo número 9, versículo número 27, narra-nos a desolação da qual fala Jesus em Mateus 24. Jesus em Mateus 24, ele diz que aí chegará a desolação falada por Daniel. E a desolação falada por Daniel era exatamente essa tribulação, aonde Daniel simboliza em uma semana, e que no meio da semana há um rompimento para uma outra fase. Então nós entendemos que aquela semana significa anos, na verdade. Então uma semana como tendo 7 dias, então aquilo significariam 7 anos. Então aqueles 7 anos seriam os 7 anos de tribulação. E vimos que na primeira metade teremos então agora as 2 testemunhas para ajudar a espalhar o Evangelho. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, porventura um dos meus preferidos, capítulo 11, a partir do versículo
3. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Amém? Oremos, irmãos. Pai, te damos graças por esse momento que aqui permitiste que chegássemos no dia de hoje, Pai. Agradecemos a tua infinita vontade, Pai, a tua misericórdia, Pai, a tua alegria, Pai, demonstrada em nossas vidas, Deus Pai. Agradecemos também pelo cuidado e direcionamento que nos tens dado a cada dia, Pai. Pelo sopro da vida, pelo respirar diário, Pai. Agradecemos por tudo aquilo que tu nos tens fornecido, Deus Pai. Pai, pedimos também nesse instante que agora, eu te peço em particular, que o teu Espírito recaia sobre mim e que a minha palavra seja a tua palavra. Que aquilo que eu falo aqui na terra verdadeiramente esteja afirmado também no céu. Para que assim então a tua palavra possa ser proclamada, Pai. E peço mais, ó Deus, liga agora, Pai, conecta o teu Espírito Santo com o meu Espírito, para que de mim só saia a verdade. E assim então, Pai, peço-te também para que haja entendimento entre os que nos ouvem. Pela tua graça, Pai, capacita, direciona e abre as tuas escrituras para os nossos olhos, Pai, e os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, conseguimos olhar aqui em Apocalipse, capítulo 11, nestes dois versículos, que estas duas testemunhas que virão durante a época da tribulação virão para espalhar o Evangelho. Amém? Porque Deus aqui fala no versículo número 3: darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão. Amém? Durante 1260 dias. Mas eu acredito que essa palavra, quando é aqui encaixada do profetizarão, não significa só em lançar profecias, mas sim em pregar a palavra do Senhor àqueles que simplesmente uma vez ignoraram. Porque a Bíblia nos mostra que nesse tempo o Evangelho do Senhor já foi espalhado pelos 4 cantos da terra. E ainda nos dias de hoje nós conseguimos ver que a boa nova tem sido espalhada. Antigamente, cerca de até 500 anos atrás, no mundo inteiro, as pessoas não tinham acesso às escrituras. As pessoas não tinham acesso à Bíblia no mundo. Em Israel tinham apenas acesso a alguns escritos ainda do Antigo Testamento, não é? Mas tudo isso foi modificado, foi generalizado quando se dá a revolta protestante com Martinho Lutero, e aí então houve praticamente uma obrigação em todo mundo ter conhecimento da palavra e da verdade naquilo que estava escrito, porque até então era retido pela igreja. Amém? Só que graças a Martinho Lutero e o facto de Deus ter usado a sua pessoa, automaticamente aquilo foi aberto para que todos nós pudéssemos ter acesso às escrituras. Então, levando em conta isso, olhando aqui para o versículo número 3, que as testemunhas profetizarão, e aqui narra 1260 dias. 1260 dias é nada mais, nada menos que 3 anos e meio. Então, nesse período, as testemunhas estarão cá para profetizar a palavra do Senhor, espalhar. Porque o Espírito de Deus, naquele tempo,
será praticamente removido daqui, porque fechará o período da graça, período esse que nós vivemos hoje, e iniciará o período da tribulação. Hoje, pela graça, nós temos acesso direto ao Pai, nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Tanto é que Romanos 14 mostra-nos que os verdadeiros filhos são aqueles guiados pelo Espírito. Então aí eu pergunto, quem não é guiado pelo Espírito, o que é? É filho? Será que é filho? Ou será que é criatura? Porque a palavra de Deus deixa bem explícito que existem filhos e existem criaturas. Então, em que padrão nos encaixamos nós? Eu olho isso e vem-me isso à memória agora, porque nós vemos essa pandemia que se instaurou no nosso mundo, nos dias de hoje, e nós não temos nesse momento as duas testemunhas aqui na Terra a pregar o Evangelho. Mas nós temos milhares de testemunhas, milhares de discípulos, milhares de profetas a espalhar o Evangelho do Senhor a cada dia. Nesses dias, eu tive a ver uma imagem nas redes sociais onde dizia uma imagem do diabo e uma imagem de Deus. Que o diabo dizia, vês como eu consegui fechar todas as tuas igrejas? E aí Deus relaxado dizia, não vês tu que de todas as igrejas que fechaste, abriu-se uma em cada casa? Aleluia! Deus é maravilhoso e Deus não permite que nada aconteça sem um plano de contingência. Amém? Então Deus arranjou meios para a sua palavra ser espalhada, para a palavra ser divulgada, para que as pessoas se trancassem nesse momento e buscassem a sua face. Mas nós também sabemos que no mundo existem os domingueiros. Aqueles que simplesmente pegam e vão para a igreja no domingo e se limitam a isso conforme, como se fosse uma tradição. Mas, meu irmão, eu venho te dizer aqui hoje, nos dias de hoje, não é para vivermos de tradição. É para vivermos de verdade. De glória em glória e vitória em vitória. Em nome de Jesus. Por quê? Porque essa tradição não nos levará a lado nenhum. E eu agradeço a Deus que Ele tem tocado a vida de cada um aqui presente, de todos que nos assistem diariamente. Por quê? Porque esses estão verdadeiramente preocupados em conhecer as Escrituras e buscar a face de Deus para que não sejam apanhados de surpresa. Porque a Bíblia diz que ninguém saberá o dia nem a hora. E muitos serão deixados para trás. Mas nós que nesse momento buscamos a palavra, a presença e a face, aqui estamos a acompanhar o Senhor. Porque por mais que várias igrejas estejam fechadas, por mais que não haja palavra e nem todas as igrejas têm possibilidade de pegar e fazer uma transmissão em direto ou de fazer um culto ou uma missa dominical, nem todos têm. Mas aqueles que têm estão a fazer. Agora a pergunta é, quantos de nós têm verdadeiramente procurado encontrar isso e buscado se encaixar na presença do Pai? Quantos? E o irmão aqui diz algo muito sério, que da mesma forma que uma alma sem fôlego de vida não é uma alma viva, da mesma forma uma criatura sem o Espírito Santo não é o filho legítimo. Aleluia! Então procuremos ser filhos legítimos, porque naquele dia, quando chegar a situação da tribulação, nós não estaremos mais aqui. E aqueles que ficarem aqui será por negligência, por distração ou ainda por teimosia. Amém? Mas nós, graças a Deus, somos diferentes. E por sermos diferentes, façamos a diferença. E voltando aqui para a palavra, a Bíblia nos diz que essas duas testemunhas estarão aqui na terra. E tem mais detalhes aqui na frente. Vamos acompanhar agora o versículo 5. Se alguém quiser causar-lhes dano,
da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. O que a palavra quer nos mostrar com da boca deles sairá fogo que devorará os inimigos? Pode não ser o próprio fogo. Pode não ser o fogo como nós conhecemos de fogo, mas pode ser palavra. Porque a palavra é viva. A palavra queima. E nós vimos que Deus disse, haja luz. Simplesmente pela palavra, o verbo. E houve luz. Elias disse, não choverá por 3 anos e meio. Ou não choverá. E assim não choveu. A palavra, muitas das vezes lançada, é pior que uma espada cortante. A palavra, muitas das vezes, machuca mais do que uma bofetada. A palavra, muitas das vezes, é mais letal que uma ação física. Amém? Olhamos então aqui, voltando a um ponto que chamou a atenção aqui no versículo 4, que narra, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Amém? E essa expressão, ela é usada lá no profeta Zacarias, capítulo número 4. É usada essa expressão para demonstrar que o povo, independentemente da tribulação, tinha um governante. E o governante naquela altura era Zorobabel. E nos dias de hoje, o nosso governante é Cristo. Então, não estaremos sozinhos. Amém? Aí pega e, pela misericórdia, Deus, ainda que retirasse o Espírito Santo daqueles dias, Ele pega e envia as 2 testemunhas. E mais uma vez, a misericórdia de Deus é infinita e mostra-se que não estaremos sozinhos. Vamos lá abrir em Zacarias. Deixa eu abrir aqui. Livro de Zacarias, capítulo número 4. E veremos o que diz. Zacarias, capítulo número 4. O profeta naquele momento, ele estava, não entendia aquilo que lhe era dito. Porque não era algo comum de acontecer naquela época. Mas todavia, Deus usa tal passagem e tal simbologia e tem uma tremenda semelhança e um encaixe com a situação dos dias apocalípticos. Zacarias capítulo 4, versículo 3, versículo 2 ainda diz o seguinte, versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado de seu sono, e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas. Começa os 7. As 7 lâmpadas e os 7 canudos. Um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras. O que é que nos narra em Apocalipse 11? 2 oliveiras também. Não é? Que estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Os candelabros fala lá em cima no versículo 2, quando nos mostra os canudos e as lâmpadas. Amém? No versículo 3 diz, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós não venceremos a tribulação com força, nem com teimosia, simplesmente com o Espírito de Deus. Simplesmente com a nossa entrega a Deus.
simplesmente com a verdade e a luz. A luz. É muito importante isso. Com a luz. Amém? Voltamos então ao Apocalipse, capítulo número 11. Aonde continuamos no versículo de número 6. Que diz o seguinte. Apocalipse 11, 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com sorte de todas as pragas quantas vezes desejarem. Então aí nós conseguimos encaixar, pensando em alguns pontos, quem serão essas testemunhas enviadas por Deus a nós para assim pregar o Evangelho. Quem seria? Quem nós conhecemos que fechou o céu para não chover e quem nós conhecemos que fez a água se transformar em sangue? Quem nós conhecemos que teve interligação com 10 pragas? Quem? E aí nós, analisando, conseguimos olhar. Elias teve ousadia para profetizar o fechamento ou fecho do céu. Amém? Moisés fez com que a água se transformasse em sangue. Então, são coisas específicas e muito patentes. Também sabemos que pela misericórdia e pela a direção de Deus, Deus manda as pragas para o Egito sob o comando de quem? De Moisés também. E aqui fala-se de pragas. Então conseguimos encaixar que tais testemunhas existe uma possibilidade muito grande de ser Moisés e Elias, junto com os 144 mil. Amém? Só que a diferença é que os 144 mil ficarão durante toda a tribulação. E vamos ver já isso no capítulo mais à frente. Agora, versículo 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, anteontem falamos do abismo, debaixo do submundo, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas só depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Eles então ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. E subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus nos céus. O segundo ai passou. O terceiro virá em breve. Amém? Agora, olhando para isso, vendo que as 2 testemunhas sobem, existem relatos que tais testemunhas já cá estiveram antes. E então, mais uma coisa que nos faz interligar esses 2, a Moisés e Elias, além das características nos dadas aqui no texto, é o texto de Lucas 6, Lucas 9, capítulo 9, versículo 29 a 31, quando narra que durante a trajetória de Jesus, eles pegaram e desceram as testemunhas. Amém?
Vamos abrir lá em Lucas 9. Lucas 9, capítulo 9, versículo 29. E diz o seguinte: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele dois homens. Com ele quem? Com Jesus. Que eram Moisés e Elias. Amém? Moisés e Elias conversavam com Jesus, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ou seja, não se tinha cumprido, havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas nesse aspecto, eles falavam da morte de Cristo. Amém? Que havia de cumprir-se em Jerusalém. Amém? Dessa forma, nós podemos ver que existe uma ligação entre esse trecho narrado e o trecho que acabamos de ler em Apocalipse 11. Amém? E aí então, pulamos para Apocalipse agora, capítulo número 14, versículo 1. Para entendermos mais um pouquinho o trabalho que os 144 mil terão de fazer aqui na Terra. Amém? Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas de um forte trovão. Era como arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Comprados da terra. Eles foram separados. Eles foram escolhidos. Esses homens eram especiais, porque eles não tinham uma vida normal. Estes homens eram virgens. Amém? Eram virgens. Então, eles foram separados para esta missão. Então, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram, exatamente, os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Imaculados e não santos. Amém? Eles são imaculados, não são santos. Existe uma diferença. Amém? Aleluia. Então, olhando para isso, nós vemos que estes 144 mil havia uma missão específica entre Jesus e eles. Havia uma certa ligação, por isso é que eles foram escolhidos. Havia um propósito na sua escolha. Amém? Continuando então, e aí começam mais alguns abalos na terra. Então, vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Meus irmãos, conseguem ver? Ainda foi dada mais uma chance. A misericórdia de Deus é infinita, meus irmãos. Ainda foi dada mais uma chance. Ainda passou mais um anjo que deu a oportunidade para pregar o evangelho, para espalhar o evangelho. Tudo pela graça e misericórdia de Deus. Amém?
Versículo 7. Ele disse em voz alta: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorem, porque essa era a última chance. Por quê? Quando vem a ira de Deus, é porque o número daqueles que tinham que aceitar a marca e aqueles que tinham que verdadeiramente seguir a Deus já se tinha completado. Porque aí então a ira viria para todos aqueles que seguiram o anticristo, para todos aqueles que seguiram a besta ou o falso profeta. Mas aqueles que tinham ou que se aguentavam durante a tribulação sofreriam alguma coisa, mas não sofreriam na mesma intensidade. Amém? Então, peguemos e olhemos agora. O primeiro anjo vem e dá a oportunidade ainda de haver mais algum momento para se espalhar o evangelho e para pessoas se arrependerem. E aí, versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: meu irmão, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Amém? Caiu a Babilônia. Acabou. E aí, a Bíblia narra bem em dizer que fez todas as nações beberem do fruto da fúria da sua prostituição. Agora, procuremos entender que Babilônia está ela a falar. De que lado da terra está ela a falar? Amém? Procuremos avaliar e entender. Versículo 9. Terceiro anjo. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Se fizer o quê? Se adorar a besta, se adorar a sua imagem, se idolatrar, também beberá do furor da sua ira. Olhem para a prostituição da Babilônia. Amém? Continuando. Ponto. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e noite. A marca do nome ou o número da besta, que nós já sabemos que é 666. 666. Então, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva. Essa é a parte que até a mim doeu. Escreva: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O que é que ele está a dizer com felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante? O que ele está a tentar explicar aí é que após o tempo da graça, a única forma de ser salvo é pelo sangue. Aquilo que temos falado durante os últimos dias. A única forma de ser salvo é negando adorar a besta, negando idolatrar a sua imagem e assim então também negando receber a marca na mão direita ou na testa. Então, felizes os mortos. Qual o texto? Felizes os mortos. Versículo 13. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Por quê? Porque esses que morrem no Senhor de agora em diante
eles herdarão o trono. Eles serão glorificados. Quando? Quando se instaurar o milênio. A Bíblia nos mostra lá em Apocalipse 20 que o milênio será instaurado e que Jesus vem após essa tribulação toda, essa turbulência toda, depois do Armagedon e tudo acontecer. Quando o milênio for instaurado e Jesus vier, estes que morreram pela obra de Jesus ou pelo nome de Jesus, ou então que foram degolados, estarão com ele no milênio. Amém? Então haverá a última janela de hipótese, mas será extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa será essa janela. Amém? Continuando aqui então, versículo 3 ainda, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O que quer dizer com as suas obras os seguirão? Já vimos aqui também, o seu galardão os seguirá. O que eles fizeram não será esquecido. Independentemente de terem ficado, por terem errado, mas tudo aquilo que fizerem dali em diante é o que Deus conta. Deus não está preocupado com o teu pecado se verdadeiramente você se arrependeu. Deus está preocupado em tu alcançares o arrependimento, ou nós alcançarmos o arrependimento sincero, e aí então mudarmos a vida. Filipenses 3, versículo 12, se eu não estou em erro, Paulo diz uma coisa é certa, ainda não atingi a perfeição, mas sigo buscando a cada dia a perfeição. E quem é a perfeição? É Cristo. Então sigo buscando a Cristo a todo dia e todo tempo, mas ainda não alcancei a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me pelas coisas que para trás ficaram. Amém? Dando seguimento então, versículo 14. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado para o fim da nuvem, assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Agora eu pergunto, meu irmão, para que a foice? Para os salvos? Será que essa foice será para os salvos? Será que essa foice será para aqueles que negaram aceitar a marca e então irão morrer com a foice? Não, meu irmão. A foice será para os gentios. A foice, na parábola do joio e do trigo, é muito bem explícito. O trigo nasce junto com o joio, mas são separados. E Deus já havia feito essa separação quando pega e dá o arrebatamento da igreja. Separou o joio do trigo. E aí, o joio fica para ser ceifado. Amém? Versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em voz alta, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colher. A safra da terra, ele fala da terra no modo geral. E se nós formos olhar para Mateus, capítulo número 13, versículo 31, acho eu. Vamos abrir, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13, versículo... Deixa aqui encerrar juntos. Vamos lá. Versículo 30 primeiro. Não, versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Amém? Amém? Continuando. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa.
E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o ao meu celeiro. Versículo 39. Versículo 38 primeiro. Meus irmãos, perdão. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Qual foi a semente que Jesus semeou? O Evangelho aqui, a Boa Nova, a palavra. Essa que muitos de nós ignoram e tentam espalhar palavras que não vêm da Boa Nova. Palavras que não são necessariamente de Deus. Palavras que não vêm juntos ao Evangelho de Cristo, que é para nós. Existem muitas palavras aí que vêm misturadas de crentices e coisas que não agradam a Deus nem ao Evangelho. Eu falo de palavra. Não falo de misticismo e muito menos de tradições, culturas, tanto religiosas como culturas africanas. Porque tem muita gente que acaba por misturar a palavra de Deus com as culturas e tradições africanas e aí começam a entrar para um campo de maldições que não existe. Gálatas 3:13. Toda maldição ficou com ele no madeiro. Então, separemos o joio do trigo. Voltando aqui ao texto. Mateus 13, versículo 38. O campo é o mundo. Amém? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, a igreja. E o joio são os filhos do maligno. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. Nós conseguimos olhar aqui em Apocalipse, capítulo 14, que os anjos, o quarto anjo veio a ceifar. Ele veio a ceifar. Então a palavra junta. Por isso é que se diz que a própria Bíblia se auto-interpreta. Deus dá a revelação à Bíblia. E a palavra sai do livro e vira um super livro. Amém? Continuando aqui. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? Então, nessa situação, Deus pega e manda os anjos ceifarem. E nós vimos agora que a ceifa será para o inimigo. Porque quem plantou o joio é o inimigo. Não é? Então, nesse momento, nós conseguimos olhar que a Bíblia nos fala simplesmente que quem será o inimigo nesse tempo? Todos aqueles que aceitaram receber a marca. Todos aqueles que colocaram o nome da besta ou da sua imagem no seu corpo, na sua testa ou na sua mão direita. Amém? Então há que haver cuidado e interpretar as escrituras nesse contexto. Versículo 16. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta, aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice e ajunte os cachos de uva da videira da terra. Os cachos de uva da videira da terra, ou seja, a parte especial da videira. O que é a parte especial da videira? Israel. Israel é o povo escolhido. A parte especial da videira, a razão de Deus pegar e Deus permitir que tais coisas aconteçam é Israel. Por isso é que nós olhamos e dissemos que a igreja será removida, retirada, e aqui ficará Israel
e os ímpios ou gentios durante a época de tribulação. E verdadeiramente, aqui no texto, em momento algum fala da igreja durante esse tempo. Fala de duas pessoas praticamente. Fala de Israel, a uva da videira. Tanto é que essa uva, ela é simbolizada sempre quando fala sobre tradições judaicas ou israelitas. Inclusive, quando Ezequiel pega e dá o exemplo de que a maldição hereditária não seria conforme as pessoas falavam, quando ele diz lá em Ezequiel 18, que porventura os pais comem uvas verdes e ficam com os dentes embotados e os filhos é que vão pagar. Ou seja, a simbologia da uva nesse aspecto. O vinho. Então, tais coisas são simbólicas. Existe uma simbologia por trás de tudo isso. Amém? Continuando aqui. O anjo passou... são maduras. Versículo 19. O anjo passou a sua foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Ou seja, elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu do sangue do lagar ao nível de freios de cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Ou seja, haverá sangue durante 300 quilômetros. É muita gente. É muito sangue. É muita morte. Então, afastemos da aparência do mal. Amém? A situação é muito complicada e é muito grave. E assim então, seguimos para toda essa tribulação. Em algumas Bíblias aparece como 1600 estádios. Mas aqui também podemos relacionar que essa distância é de 300 quilômetros. Amém? E então, tudo isso acontecerá durante o período da grande tribulação. Então, conseguimos olhar que as duas testemunhas ficarão durante 1260 dias, durante a primeira parte da tribulação, os 3 anos e meio, e aí elas serão tiradas da terra e o resto permanecerá aqui até o fim. Amém? E esta é a nossa palavra de hoje, e com base nisso, vemos então depois no versículo 15 que são liberados mais 7 anjos com 7 pragas, e elas são todas derramadas. Vou fazer uma leitura rápida só para encaixarmos o conhecimento, e amanhã sim iremos entrar nas taças da ira de Deus. Apocalipse 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo em pé, junto ao mar que tinham vencido a besta, e a sua imagem e o seu número. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Amém? Então, esperemos, e amanhã iremos então ver quais foram as 7 taças de ira derramadas por Deus. Nesse meio tempo, aqui estaremos para alguma dúvida que tenha surgido durante essa longa palavra, mas muito melindrosa. Muito melindrosa e bem específica para aqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus então, aleluia. Continuemos agora com louvor e adoração ao Senhor enquanto surgem as perguntas, para assim então nós conseguirmos sair daqui esclarecidos e felizes com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tu provês o fogo e os sacrifícios.
Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, Primeira pergunta: as testemunhas só serão vistas em Israel? Não, minha irmã. A Bíblia narra, ainda em Apocalipse 11, se eu não estou em erro, que estas testemunhas serão vistas em todo o mundo. Em todo o mundo. Não serão vistas simplesmente em Israel. Junto que elas estarão com os 144 mil escolhidos para guiar o povo de Deus. Os 144 mil escolhidos têm uma missão muito específica. E a missão dos 144 é espalhar a nova. Agora, as testemunhas, por aquilo que a Bíblia nos mostra, ela dá a entender que tais testemunhas irão agir somente na região de Israel. Mas, todavia, eles serão vistos pelo mundo. Inclusive fala da morte deles, que será vista em todos os cantos do mundo. Podemos pegar e entender que possa ser visto pela televisão, por exemplo. Os jornais poderão narrar e filmar a situação dos cadáveres ali expostos em relação à morte. Mas eles não são homens normais para que morram simplesmente ali. E é importante realçar que tanto Elias como Moisés, supostamente os seus corpos foram trasladados. A Bíblia fala exatamente sobre que Elias pegou e trasladou aos céus. Elias não morreu. E fala-se também da morte de Moisés, que é narrada lá em Deuteronômio 34, versículo 6, se eu não estou em erro. Mas, todavia, não se fala em que momento houve um sepultamento. E a Bíblia, no livro de Judas, capítulo número 1, versículo 9, diz também que houve uma disputa pelo corpo de Moisés entre o diabo e o arcanjo Miguel. Houve uma disputa. Então, olhando para tais fatos, esse é mais um ponto que nos mostra em relação à testemunha. Amém? Então, vamos lá olhar aqui agora. O irmão complementou dizendo: talvez é importante frisar que a igreja será arrebatada, mas ainda serão pessoas imperfeitas. Ou seja, apenas devemos ser encontrados a fazer o que estamos a fazer agora, focados na palavra de Deus, independentemente da nossa imperfeição. Amém. É exatamente isso. Em relação ao joio e o trigo, fiquei com dúvida. O trigo será levado antes, digo colhido, antes.
deixa eu colhido antes. E o joio depois, quando o anjo com a foice for liberado. Fiquei com dúvida porque na colheita do joio fala novamente do trigo. Sim, na colheita do joio fala sim novamente do trigo. Mas todavia vimos que a igreja será arrebatada. Mas os escolhidos ainda ficarão aqui. Amém? Além dos escolhidos, o povo israelita que não crê que Jesus é o Messias, ainda estará aqui. Dessa forma, eles ainda passarão por tribulação, mas no final serão livres. Amém? Então, da mesma forma que isso aconteceu, também existem pessoas da igreja que não subirão por distração. Ou seja, temos lá a parábola de Mateus 25, das 10 virgens. 5 subiram porque foram prudentes e 5 foram imprudentes. Mas elas não deixaram de ser virgens. Amém? Então, todavia, eu entendo nessa parábola que quando fala sobre isso, ele mostra que, independentemente de ser removida a igreja para que não sofra, ainda terá pessoas que amam a Deus, mas pela sua carne acabaram por ficar. Pela sua carne e a sua falta de temor em algum tempo acabaram de ficar. Mas não significa que não tenham conhecido a Deus. Então, esses prevalecendo dessa forma serão no fim glorificados. Então, por isso se dará a ceifa. E conseguimos entender que crescem juntos, mas não estão misturados. Da mesma forma, a Bíblia nos fala especificamente no quarto anjo, mostra a ceifada do campo para os inimigos, ou plantado pelo diabo. Mas do quinto anjo para frente, ela mostra especificamente aquelas uvas da videira. Amém? As uvas da videira. Quem é que estava no plano inicial? Quem é que era escolhido por Deus desde o início? Israel. Sempre Israel. Amém? Dê aqui o seu amém, minha irmã, caso tenha, se concorda, se tenha entendido. Caso contrário, volta a fazer a pergunta. Amém? Estaremos aqui. Outra pergunta. Em relação às testemunhas, eu queria saber se eles vão andar pelo mundo ou se só ficam por Israel. E serão vistos, sim, por causa de vários canais, enfim. A Bíblia não nos relata especificamente se tais testemunhas andarão pelo mundo ou não. O que nos narra sobre as testemunhas está aqui em Apocalipse 11, conforme lemos. Mas, em momento algum, ela cita se, como é que se diz? Irão andar pelo mundo. Muito especificamente não, porque a Bíblia aqui no versículo 5, se eu não estou em erro, só confirmar aqui. Sim, no versículo 5. Versículo 5, não. No versículo 2, fala que eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então a Bíblia diz que eles estarão em Jerusalém durante 42 meses. Então é mais provável, a Bíblia dá um maior ênfase em que? Em que os 144 mil, estes sim serão espalhados pelo mundo para resgatar pessoas. Mas as duas testemunhas ficarão somente em Israel. Que aqui fala em pisar na Terra Santa durante 1260 dias. E não fala em espalhar a notícia pelo mundo ou espalhar o Evangelho. Amém? E podemos olhar que esses duas testemunhas são especiais se continuarmos posteriormente a ler o livro de Zacarias, capítulo número 4. Quando no versículo 12, no versículo 11, ele pergunta: que são as duas oliveiras à direita e o castiçal da esquerda? Respondendo outra vez, ele disse: que são
aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. Ou seja, havia uma simbologia relatando sempre aqueles que são luz por Deus, são escolhidos por Deus, são ungidos por Deus. Amém? E no versículo 13, Deus diz: não sabes tu o que é isto? O anjo, na verdade. E ele diz: não sei, meu Senhor. E no versículo 14, para finalizar, Zacarias 4,14, o anjo responde: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? São ungidos, mas especificamente pelo texto de Apocalipse 11, versículo 3, eu entendo que eles ficarão somente na Terra Santa. E simplesmente os selados é que estarão a girar o mundo, a espalhar o Evangelho. Amém? Aleluia. Vamos esmiuçar um pouco mais o facto de alguns estarem distraídos. O que é propriamente esta distração? Meu irmão, esta distração significa que nós estamos atolados no mundo, muitas das vezes a dar certa importância ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, e acabamos por nos esquecer do Senhor. Essa é uma vertente. Outra vertente é a chamada religiosidade. E essa é uma vertente muito forte. Por quê? Muitos de nós ficam presos à igreja e à cultura religiosa. Ficam presos a ir para a igreja simplesmente para ouvir um pastor ou ouvir um padre. E não conhecem a Deus. Dependem daquilo que bebem. E automaticamente, se o pastor ou o padre estiver errado e estiver a falar heresias, coisas que não estão escritas, automaticamente nós ficaremos. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a prova disso foi essa profecia que andou aí a rolar, que no mês de maio, no dia 8, haverá escuridão. Quantas pessoas entenderam que aquilo era real? Quantos líderes pegaram e direcionaram as suas ovelhas para aquela profecia? Mas, no entanto, a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa palavra é mais extensa. Oséias 4, versículo 6. Porque ele rejeitou conhecimento. O povo rejeita conhecimento. Nós entramos no início dessa palavra de hoje dizendo que tem muita gente que vai fazer verbo encher ao domingo na igreja, mas que verdadeiramente nesse tempo de isolamento não procurou a palavra do Senhor. Não procura abrir a Bíblia. Prefere deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. E a Bíblia fica ali a apanhar pó, cai água, o pó vem, molha, suja, e simplesmente a palavra de Deus não se concretiza. Porque as pessoas estão presas à religiosidade. As pessoas estão presas à cultura. As pessoas estão relaxadas. Deus quer intimidade. Deus quer que nós busquemos conhecimento. Deus quer um relacionamento conosco. Um relacionamento sério e sincero. Deus quer amizade. Meu irmão, estás a ver aquele abraço que tu dás ao teu amigo que não vês há muito tempo e tu abraças com força e naquele momento diz: fogo, saudades tuas. Quando nós pegarmos e verdadeiramente voltarmos ao primeiro amor, voltarmos para Deus na sua íntegra, é esse abraço que Deus nos dará. Saudades de ti, meu filho. Por isso é que a parábola do filho pródigo diz: volta. Filho, volta. Amém? Em relação aos profetas, eles irão vir ou já estão cá para profetizar. Quanto aos profetas, se eles virão para profetizar, como se diz que haverá falso profeta? Minha irmã Balbina, o exemplo de falso profeta acabei de citar há pouco de novo. A profecia de maio. O falso profeta, dito lá em Deuteronômio, esqueço-me o livro nesse momento, ele é visto
caso a sua profecia se concretize ou não. Se a sua profecia tem base cristã ou base bíblica ou não. E mais uma vez, se a sua profecia verdadeiramente sai do coração de Deus ou não. Porque tem profetas ou tem pessoas que são usadas para profetizar e que as suas profecias são da cabeça. Algumas pessoas são verdadeiramente usadas, outras em algum momento são usadas, mas em outro momento existe uma falta de discernimento e é a sua emoção a falar. É o seu emocional a falar. Amém? E não Deus. Que a profecia vem de Deus. Deus revela. E não é nós ouvirmos falar que o fulano fez isso ou fez aquilo e irmos lá porque não, meu irmão. Te digo que Deus mandou dizer que a tua vida é assim, assado e cozido. Não. Nem sempre é Deus. Muitas das vezes é o ouvir falar e vou adoçar aqui. Às vezes acontece isso, infelizmente. Amém? Agora, as duas testemunhas, especificamente, que virão para profetizar, ainda não estão cá porque nós ainda estamos a passar o princípio das dores. Então, estas duas testemunhas virão somente no período da grande tribulação. Hoje, temos cá profetas verdadeiros e profetas falsos. Como saber quem é o verdadeiro e quem é o falso? Intimidade com Deus. E ler as Escrituras. Porque através das Escrituras nós conseguimos entender o que é real e o que não é. Porque tudo aquilo que acontece tem que ter uma base bíblica. A Bíblia não é para nós excedermos, nem para nós retirarmos pontos. Não é para mais, nem para menos. A Bíblia, ela é exata. Ela é exata. E por ela ser exata, nós temos algumas Bíblias que foram acrescidos alguns livros que os próprios rabinos, quando o conselho fez a junção da Bíblia, não entendeu aqueles como sendo livros escritos por Deus. Livros esses que são 1ª e 2ª de Macabeus, Tobias, Judite. São alguns livros que se contêm em algumas Bíblias. Amém? Estes 4 livros são livros que narram a história do povo de Israel, mas que especificamente de história e não com unção de Deus. Amém? Não é um livro de revelação, e sim um livro de história. Vamos lá. Se for específico, dê o seu amém. Se não, continuamos aqui a falar. E a irmã disse que muitos usam o seu achismo para dizer Deus me falou. Exatamente. Mas com esse achismo irão para o abismo. A própria palavra até rima. Achismo, abismo. Muitos irão para o abismo. Tudo que o profeta vai dizer não pode contrariar a Sagrada Escritura. Exatamente. Não pode, meu irmão. Não pode contrariar as Escrituras. Porque a Bíblia é específica e ela, embora muitas das vezes pareça confusa, mas ela é clara. Então, para nós removermos a escuridão ou a confusão da Bíblia, temos que esmiuçar toda ela e procurar, conforme um quebra-cabeça, em que capítulo encaixa uma escritura e outra. Por quê? Porque a Bíblia, ela não foi escrita nessa ordem que nós temos a nossa Bíblia. Não. Ela foi escrita de uma ordem diferente. Estudiosos ainda nos dias de hoje dizem que, olhando para o Novo Testamento, nós temos o primeiro livro, Mateus. Mas muitos dizem, a maior parte, que o livro de Marcos foi escrito ou afixado primeiro que o livro de Mateus. Então, a Bíblia, ela não vai ser seguida. Por isso é que em muitos aspectos não se aconselha, ou não é que não se aconselha, não é necessário fazermos uma leitura da Bíblia corrida, mas sim uma leitura composta da Bíblia. Se tu baixares um aplicativo de Bíblia, tem um que eu uso, que é o JFA Offline. Eles têm lá planos de leitura de Bíblia. E em nenhum plano tu vais ver leitura da Bíblia em 365 dias de Gênesis a Apocalipse seguido. Não. O que tu vais encontrar é leia Gênesis misturado com Mateus, misturado com
Josué, por exemplo, ou seja, misturas. Misturas. Amém? Aleluia. Vamos então louvar o Senhor, e caso não haja nenhuma outra pergunta, posteriormente ao louvor, iremos encerrar a nossa palavra de hoje. Aleluia. Vamos agora com o céu se abrir, de Ricardo Brunelli. Quero deixar de ser quem sou, quero minha direção mudar e no caminho ver sua luz, mesmo que venha me cegar. Quero deixar de ser quem sou, quero minha direção mudar e no caminho ver sua luz, mesmo que venha me cegar. Seguir os teus passos, ver quem tu és, deixar as escamas caírem dos olhos, contigo viver, te obedecer e ter os meus olhos abertos pra ver o céu se abrir, a glória descer. Posso ver o Filho de Deus com seu poder, já não sou mais eu, Cristo é quem vive em mim. O céu se abrir, a glória descer. Posso ver o Filho de Deus com seu poder, já não sou mais eu, Cristo é quem vive em mim. Quero deixar de ser quem sou. Amém. Quero minha Em nome de Jesus. direção mudar e no caminho ver sua luz, mesmo que venha me cegar. Seguir os teus passos, saber quem tu és, deixar as escamas caírem dos olhos, contigo viver, te obedecer, ter os meus olhos abertos pra ver o céu se abrir, a glória descer. Posso ver o Filho de Deus com seu poder, já não sou mais eu, Cristo é quem vive em mim. O céu se abrir, a glória descer. Posso ver o Filho de Deus com seu poder, já não sou mais eu, Cristo é quem vive em mim. Deixo tudo e vou ao seu encontro. O que eu quero é resplandecer sua glória. Vamos resplandecer a Deixo glória tudo e de vou Deus. ao seu encontro. O que eu quero é resplandecer sua glória. Eu vou ao seu encontro. O que eu quero é resplandecer sua glória. Eu vou ao seu encontro. O que eu quero é resplandecer sua glória. O céu se abrir, sua glória descer. Posso ver o Filho de Deus com seu poder.
Glória a Deus. Cristo é quem vive em mim. Meus irmãos, Cristo é quem vive em nós. Façamos a diferença. Espalhemos a boa nova, conheçamos a palavra, para que nada nem ninguém nos consiga enganar e que nada nem ninguém nos tire a bênção de Deus de não permanecermos aqui no dia da tribulação. Amém? Oremos então. Pai, te damos graças e agradecemos por mais um encontro que tivemos no dia de hoje, este devocional querido. Pedimos também, ó Pai, que Tu abençoes a todos aqueles que estiveram presentes, que ouviram a Tua palavra no dia de hoje, e aqueles também que ouviram um cheirinho da Tua palavra no dia de hoje, Pai, que simplesmente entraram e saíram, que Tu possas tocar, que possam ouvir a Tua palavra e que possam estar satisfeitos com a Tua obra, ó Pai. Que Tu verdadeiramente possas tocar em corações, transformar vidas e que as pessoas Te busquem, Pai, não por aquilo que Tu tens para dar, mas verdadeiramente por aquilo que Tu és, Senhor. Então eu clamo para um reavivamento das pessoas no dia de hoje e todos os dias, Pai, pois devemos acordar sempre, cada vez mais para Ti, ó Pai. Pai, te peço que Tu vais na frente, recebemos a Tua palavra, entendemos as Tuas escrituras, Deus Pai, entendemos também quando é que Tu ficas nervoso e como Tu fazes, ó Pai. Amanhã, então, se Tu assim o permitires, iremos falar sobre a Tua ira, Pai. Mas hoje aprendemos que naqueles tempos, Pai, independentemente da situação, ainda assim a Tua misericórdia irá alcançar o Teu povo. Pai, Te damos graças e agradecemos por esse amor infinito que Tu tens por nós. Então, Deus Pai, abençoa-nos na noite de hoje, Pai. Faz-nos melhor no dia de amanhã ao acordarmos e hoje ao irmos dormir, ó Pai. Que verdadeiramente, Pai, Tu possas nos guiar para deixarmos de ser criaturas e passarmos a ser filhos reais. Em nome de Jesus. Sê conosco, que a Tua bênção seja conosco incessantemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui chegamos ao final de mais um encontro. Peço desculpa por hoje passar um pouquinho do tempo. Passamos um bom bocado, mas acho que a palavra hoje foi muito grande e acho que foi produtiva também. Então peço desculpa, mas todavia a graça de Deus, quando entra, alcança e a sua palavra chega, não há meios de parar de falar. Amém? Ficamos então juntos amanhã, onde poderemos novamente louvar ao Senhor e adorar a sua palavra. Amém? Para quem não consegue nos assistir a partir daqui todos os dias, ou para quem quer enviar essa palavra para outros, mais uma vez eu vou deixar o link na descrição daqui do canal do YouTube, para então irem divulgando a palavra, de forma que outras pessoas possam também ouvir e ver e aprender. Porque não estamos aqui para fazer apologia de religião ou de momento, mas sim para espalhar o Evangelho conforme ele é, e comprovado nas suas escrituras, não heresias e muito menos teorias. Amém? Aleluia. Fiquem em paz então, que Deus abençoe e acompanhe a cada um de nós, e amanhã, novamente, no mesmo horário, estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Amém.